África do Sul, o que é que vem à sua cabeça? Safari, leão, até o Mandela? Pois é, mas o que muita gente não sabe é que esse país carrega uma história profunda, dolorosa e ao mesmo tempo inspiradora. Vem comigo descobrir um outro lado da África do Sul? A África do Sul é um país gigante e complexo, localizado bem ali, no extremo sul do continente africano, e com uma extensão territorial de cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados. No país, vivem cerca de 60 milhões de pessoas divididas entre 11 idiomas oficiais e uma multiplicidade de etnias, religiões e tradições. Essa diversidade é fruto principalmente do apartheid, um regime de segregação racial que durou quase meio século e deixou marcas inesquecíveis na sociedade. A luta contra essa opressão gerou nomes e histórias que ecoam até hoje no mundo, como a de Nelson Mandela, símbolo da resistência e da esperança. Hoje, a África do Sul é um país em transformação, que preserva sua memória e cultura enquanto busca construir um futuro de inclusão e desenvolvimento. É nesse cenário que vamos mergulhar agora. Pretória, uma das 3 capitais da África do Sul, é a capital administrativa do país. A cidade mescla história, política e uma arquitetura que transita do clássico ao moderno. É um polo cultural e um ponto de partida para quem deseja conhecer as raízes políticas da nação. Aqui ficam importantes edifícios governamentais, incluindo a residência do presidente, o Union Buildings, símbolo da luta pela democracia sul-africana. O Union Buildings possui um jardim imenso aberto ao público, com estátuas e memoriais que contam a trajetória da luta por igualdade no país. Ele foi projetado pelo arquiteto Herbert Baker e inaugurado em 1913 e é um marco emblemático da história da África do Sul. Foi exatamente nesse lugar que Nelson Mandela fez seu histórico discurso após ser eleito presidente, simbolizando o fim do apartheid. In which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall, without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity. As ruas de Pretória mostram a cidade mais calma, sem tanto movimento. Os prédios antigos convivem com áreas mais modernas e a vida cotidiana pulsa nas praças e avenidas arborizadas. Seguimos agora para o Monte Cassino, o local ideal para fugir da calmaria. O Monte Cassino não é apenas um local de jogos, mas um complexo que reúne cultura, entretenimento e gastronomia em um só lugar. Ele fica localizado na província de Gauteng e é um centro de lazer referência para quem busca diversão sofisticada. O local foi inspirado na arquitetura italiana, com detalhes que lembram palácios renascentistas, e abriga teatros, cinemas e diversos restaurantes que oferecem desde a culinária local até a internacional. A primeira coisa que chama nossa atenção é a decoração única que divide o espaço em 2 temáticas, dia e noite, cada uma com sua atmosfera e design próprio. Entrando pelo portão principal, dá para notar que à direita temos a noite. Olhando para o teto, vemos o céu mais estrelado e uma iluminação que cria um clima mais intimista e vibrante. A sensação é como se de fato já fosse umas 8 horas da noite. É nesse espaço que encontramos o famoso cassino. Falo famoso porque só de ver assim de fora já percebemos o tanto de gente que vem aqui só por ele. No ambiente de jogos, por uma questão de privacidade, é proibido gravar. Mas eu dei um jeitinho de mostrar tudo para vocês. Saindo do cassino, já ingressamos na temática dia, voltando mais para a realidade. Aqui já temos o sentimento de uma pracinha bem italiana, com restaurantes mais abertos, lojinhas diversas e decorações que imitam ruazinhas, além de ter uma praça de alimentação, que é um ponto onde moradores e turistas se encontram para relaxar e se divertir. O Voortrekker Monument é um dos símbolos mais marcantes de Pretória. Ele foi erguido para homenagear diversos grupos de colonos, a maioria de descendência holandesa, que migraram da colônia britânica do Cabo para o interior da África do Sul, no final da década de 1830. Os Voortrekkers fundaram seus próprios governos em busca de liberdade e autonomia. Foi inaugurado em 1949, em um momento em que o país ainda vivia sob segregação racial. Na parte de fora do monumento, podemos ver que ele é todo circundado por 64 carros de boi e uma escadaria imensa para poder, de fato, entrar no salão central do monumento.
Dentro do Vortrekker, os painéis e esculturas contam a história do Grande Trek, o principal movimento de expansão e conquista que marcou a caminhada desse povo. A visita ao local inclui também o museu anexo, que fica bem embaixo do monumento, trazendo mais detalhes sobre essa história muitas vezes desconhecida. Apesar de funcionar também como museu, o ambiente ainda é povoado pelos boiras. Mas claro que não podemos ficar só na questão histórica, né? Temos que ir naquele clichê, o famoso safari. Com certeza, apesar do que todos falam, de fato é um dos momentos mais esperados por quem vem à África do Sul. E principalmente por quem vem à África do Sul depois de ter assistido o filme Juntos e Misturados. Olha isso, África, sol, areia, safaris. Meus filhos dariam tudo para ir numa viagem como essa. Johannesburg Park é um dos maiores e mais famosos safaris aqui da África do Sul. Com cerca de 570 mil metros quadrados, ele fica localizado aqui, na província de North West. Além disso, uma curiosidade também é que ele fica na cratera de um vulcão que já é extinto, né? Já está extinto. E além disso, é um dos poucos locais que a gente tem e consegue ver os Big Fives, que são exatamente o elefante, o leão, o leopardo, o búfalo e o rinoceronte. Por estar localizado exatamente nessa cratera de um vulcão já desativado, o território tem um relevo diferente, cheio de montanhas e vales mais abertos. Esse tipo de formação geológica contribui para a diversidade de habitats e também de animais. O Planisberg é lar de mais de 7.000 animais selvagens. Diferente de reservas privadas, que são menores e mais controladas, o parque, apesar de ser todo cercado, possui uma área tão extensa que os animais vivem livres, e a chance de avistá-los depende muito de fatores como horário, clima, localização e muita sorte. Por isso, cada visita é única. E o mais interessante é que, mesmo sendo um parque nacional, ele é super acessível para quem quer viver um safari de verdade, sem gastar tanto quanto em destinos mais famosos, como por exemplo o Kruger. Durante o nosso passeio pelo Planisberg, a sensação era de estar dentro de um verdadeiro jogo de observação. E não é por acaso que os sul-africanos chamam os safaris de Game Drive. A lógica é exatamente essa: você entra no carro e começa toda a busca. Ninguém sabe o que vai encontrar, nem onde e principalmente quando. Cada movimento ou barulho chama a atenção, e cada animal que aparece vira quase que uma conquista. Nessa nossa experiência, a gente teve a sorte de ver alguns rinocerontes, até um mesmo que estava lá com seu filhotinho, vários cervos no meio do mato, um leopardo que estava caminhando pela estradinha de safari e até avistou o grupo de cervos e já se armou lá para caçá-los, o que é bem raro de ver, zebras em grupo, 2 hipopótamos descansando no laguinho que tinha por ali e muitas girafas. Acredito que em quantidade tenha sido o animal que a gente mais viu. O mais interessante é que, mesmo com todos os avanços do turismo e da estrutura do parque, aqui os animais continuam sendo os donos do território. A gente é só visitante, tentando com muita sorte e paciência testemunhar momentos que não se repetem. E isso dá um valor muito maior a essa experiência. Mas é uma pena não ter visto o grande rei da selva, né? Ou então será que vimos? Claro que não íamos passar pela África do Sul e não ver os leões. Imagine então poder vê-los bem de pertinho, ou até mesmo caminhar com eles. Pois vem comigo que isso vai acontecer agora. O Kutula Lodge and Game Reserve, localizado na província de North West, na África do Sul, é um santuário dedicado à conservação da vida selvagem e à educação ambiental. Com uma área de 260 hectares, o local abriga uma variedade de espécies africanas, incluindo leões, guepardos, hienas, tigres e muito mais. Desde sua fundação em 2006, o Kutula tem se comprometido com a conservação por meio do ecoturismo sustentável, pesquisa científica e programas educacionais. É um centro de pesquisa de classe mundial, especializado em mamíferos carnívoros e conservação genética. Ele inclui também um biobanco genético pioneiro para espécies ameaçadas, contribuindo significativamente para a preservação da biodiversidade. Os visitantes podem participar de atividades como caminhadas guiadas com os leões, interações com os filhotes de leão e interação também com o guepardo, além de outras experiências. A interação com esses animais é segura e sempre conduzida por profissionais, garantindo o bem-estar tanto dos visitantes quanto dos felinos.
Essas experiências são projetadas para educar o público exatamente sobre a importância da conservação e promover um entendimento mais profundo da fauna africana. Pretória foi um começo intenso, uma cidade que mistura política, cultura e natureza. Mas agora é hora de seguir viagem e conhecer um pouco de Joanesburgo. A África do Sul possui 3 capitais, e quem pensa que Joanesburgo é uma delas está bem enganado. Mas então, por que a cidade é tão famosa e tão conhecida mundialmente? É exatamente aqui em Joanesburgo que fica localizado o Aeroporto Internacional Oliver Tambo, o maior e mais movimentado aeroporto internacional de toda a África do Sul, recebendo diversos voos do mundo inteiro a cada instante. Nomeado em homenagem a Oliver Reginald Tambo, um dos grandes líderes da luta contra o apartheid e presidente do Congresso Nacional Africano durante anos, representa não apenas conexão global, mas também é símbolo de resistência e liberdade. Ao desembarcar aqui, o visitante já sente o peso da história que permeia essa terra. Além disso, Joanesburgo ficou famosa mundialmente por ter sido exatamente o foco antirracista na região sul durante o apartheid. Aqui é onde fica também o bairro Southwestern Townships, que é exatamente o Soweto, mais conhecido como Soweto. E foi nessa rua daqui, nessa casa, onde o Nelson Mandela viveu com a sua esposa Winnie, a sua segunda esposa, durante anos. Visitar a casa do Mandela é uma experiência emocionante. Embora todas as áreas internas fossem proibidas para a gravação, conseguimos captar algumas imagens que mostram como ele viveu de forma simples e dedicada à causa. O local preserva cômodos e objetos pessoais, fotos e histórias que ajudam a entender o homem por trás da luta, o líder que mudou um país. Além disso, também vemos um artefato bastante curioso, uma tampa de lixo, não uma tampa comum. Se prestarmos atenção, há um furinho de bala nela. Pois é, esse objeto foi usado pela Winnie, esposa do Mandela, para se defender de tiros dos policiais que ficavam intimidando a família na época. O Soweto é muito mais que um símbolo político. É uma comunidade que está viva apesar de tudo que passou. As ruas vibram com a presença dos moradores e dos visitantes, que buscam entender mais da história desse lugar ícone da África do Sul. Visitar o Museu do Apartheid foi, sem dúvida, uma das experiências mais impactantes. O lugar é mais do que um museu, ele funciona quase como um percurso sensorial e emocional sobre uma das partes mais duras da história da África do Sul. Localizada bem próximo ao bairro Soweto, ele foi inaugurado em 2001 e foi construído justamente para preservar a memória do Apartheid, um regime que durou mais de 40 anos e que legalizou a discriminação racial no país. Logo na entrada, os visitantes são divididos entre brancos e não brancos, de acordo com o bilhete que você recebeu após comprar a visita. E isso já te coloca numa posição bem desconfortável, porque ali você começa a sentir, mesmo que minimamente, o que era viver num sistema baseado na separação forçada de raças. Durante a visita, a gente passa por várias salas e instalações que vão mostrando como esse sistema foi implementado, sustentado e finalmente derrubado. É tudo muito visual e direto. Tem fotos da época, vídeos, documentos, objetos pessoais, depoimentos e o que mais impressiona é como tudo é contado com profundidade e sem sensacionalismo. O racismo institucionalizado, que aconteceu aqui, pode parecer distante, mas os efeitos dele ainda são muito presentes na sociedade sul-africana. E tudo isso faz a gente sair de lá com um nó na garganta. É uma visita que mexe muito com a gente e que deveria ser parada obrigatória para todo mundo que passa em Joanesburgo. Estar na Cradle of Humankind, ou berço da humanidade, é quase como fazer uma viagem no tempo, mas não para algumas décadas ou séculos atrás. Aqui, a gente volta milhões de anos no passado, para tentar entender de onde viemos.
Esse sítio arqueológico foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, justamente por ser considerado um dos locais mais importantes do mundo para pesquisa sobre a evolução humana. Aqui foram encontrados alguns dos fósseis mais antigos dos nossos ancestrais, como Littlefoot, com mais de 3,6 milhões de anos, e o Australopithecus sediba, que ajudaram a preencher várias lacunas na história da espécie humana. O Centro de Visitantes Maropeng é o ponto principal da experiência. O passeio começa com um pequeno trajeto de bote, que passa por diferentes elementos simbólicos como fogo, gelo, água e ar, representando a formação e as eras do planeta. Depois, o museu mergulha na história evolutiva com fósseis, ferramentas, simulações de crânios e painéis que mostram a nossa transição de primatas para seres humanos modernos. Mas tudo aqui no museu são réplicas. Os fósseis originais estão todos preservados nas várias cavernas do sítio. Além da parte científica, o museu também levanta questões éticas e ambientais importantes, como, por exemplo, o impacto da nossa espécie no planeta e o que a gente pode fazer para garantir um futuro mais sustentável. Tudo isso é apresentado de forma bem envolvente, com uso de tecnologias, vídeos, ambientes sensoriais e réplicas arqueológicas. Esse é o tipo de lugar que faz a gente sair pensando sobre o nosso papel na história e principalmente na preservação dela. E o mais importante, foi aqui, no sul da África, que tudo começou. Joanesburgo foi muito além do que eu esperava, e tudo bem intenso. Conhecer de perto a história do Apartheid, andar pelo Soweto e ver como a cidade se reconstrói sem apagar suas cicatrizes foi transformador. Mas agora, a viagem segue rumo a Cape Town e a expectativa tá muito alta. De Joanesburgo, que é onde eu tava, pra Cape Town tem em média umas 2 horas e meia. Então, a gente já deve estar chegando. Vem acompanhar de pertinho. Chegar a Cape Town é como virar a página de um livro e mergulhar em outro capítulo completamente diferente. Tudo muda, a paisagem, o clima e principalmente a energia. Mesmo com o clima nublado, tudo aqui parece fotogênico. Logo cedo, passamos rapidamente em frente ao Parlamento Sul-Africano, que fica bem no coração da cidade. É um prédio imponente, que simboliza parte da história política do país. Inclusive, foi ali que muitos dos debates que marcaram o fim do Apartheid aconteceram. Diferente do Brasil e de alguns outros países, a África do Sul tem o seu governo dividido em 3 cidades. Pretória, como a capital administrativa, Cape Town, como a capital legislativa, e Bloemfontein, como a capital judiciária. O parlamento fica aqui, em Cape Town, esse prédio. E foi aqui que Nelson Mandela, em 1994, tomou posse como o primeiro presidente negro do país, encerrando assim oficialmente o regime do Apartheid. O parlamento está fechado desde janeiro de 2022, quando um incêndio de grandes proporções atingiu parte do complexo, danificando seriamente as estruturas internas. Apesar dos danos, o trabalho legislativo do país não parou. O parlamento funciona hoje em uma sede temporária, que serve de apoio enquanto as reformas seguem em andamento. Com o parlamento ainda fechado para visitas e o tempo começando a fechar, a melhor opção foi seguir para um lugar mais protegido, mas que ainda assim estivesse na programação. O V&A Waterfront é muito mais do que um ponto turístico. Ele é parte da história viva de Cape Town. O nome vem de Victoria and Alfred, em homenagem à rainha britânica e ao seu filho, que iniciou as obras do porto no século XIX. Na época, a cidade ainda era um importante entreposto de navegação entre a Europa e a Ásia, e precisava de um porto seguro, já que os navios frequentemente sofriam com as tempestades e águas agitadas do Cabo da Boa Esperança. Hoje, o Waterfront ainda é um porto em funcionamento, mas se transformou em uma área adaptada para receber não só navios, mas também pessoas. Por isso, abriga uma combinação de centro histórico, zonas comerciais e culturais. Instalado aqui no coração do Waterfront, o Time Out Market é mais do que uma praça de alimentação. É um hub gastronômico que reúne em um único ambiente alguns dos chefes e restaurantes mais interessantes da cidade do Cabo. Cada restaurante tem sua proposta e a variedade é impressionante. Tem desde comida tradicional sul-africana, como o bubble tea e o famoso braai, até adaptações de outros pratos internacionais, mas sempre com um temperinho único deles. E o melhor é que tudo é preparado ali, na nossa frente, o que torna a experiência ainda mais envolvente. Esse hambúrguer aqui é vegetariano, sou vegetariana, e é do The Bridge Burger. É isso daqui, a gente tá no Time Out. É um mercado cheio de restaurante, culinária africana e, em geral, na verdade, mundial. Tanto que eu tô comendo um hambúrguer, mas as comidas aqui são extremamente temperadas.
uma delícia, tudo que eu já comi. Ainda vou comer exatamente comida típica e eu mostro tudo pra vocês, mas gente, olha isso. Isso aqui é um ponto bem turístico até de Cape Town e amei, eu não sei falar, vai, para. Além da comida, o mercado também tem um compromisso com o apoio a negócios locais e empreendedores do país. Do lado de fora, uma feirinha reúne bancadas com artesanato típico, quadros, roupas, peças feitas à mão e uma série de produtos que refletem a diversidade cultural da África do Sul. Agora a gente está no Two Oceans Aquarium, um dos maiores aquários daqui da África do Sul. Fica localizado em Cape Town. E é assim, um dos pontos turísticos mais visitados aqui na África. E diversos animais, não é aquário só peixe. Tem peixe, tem pinguim, tem tubarão, tem água-viva, uma diversidade absurda. E uma curiosidade é que o nome Two Oceans Aquarium vem porque é um encontro aqui na África de dois oceanos, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, então por isso tem esse nome, Two Oceans. O Two Oceans Aquarium foi inaugurado em 1995 e está localizado dentro do complexo do porto. Atualmente, o aquário abriga mais de 8.000 animais marinhos de cerca de 200 espécies diferentes, todas nativas ou comuns à costa sul-africana. Além dos visitantes poderem ver de perto essa variedade de animais que tem aqui, um dos tanques mais impressionantes é o que simula um recife de corais com todas essas espécies convivendo em um mesmo ecossistema vibrante. Além das exposições, o Two Oceans Aquarium tem uma forte atuação em pesquisa e conservação marinha. A instituição mantém programas de reabilitação de tartarugas marinhas resgatadas, participa de ações de combate à pesca ilegal e realiza projetos educativos voltados a escolas e turistas, com foco na sustentabilidade dos oceanos. O aquário é considerado uma das principais atrações turísticas de Cape Town, principalmente por equilibrar o lazer turístico com a conscientização ambiental. O mercado, ele acontece aqui no The Old Biscuit Mill todo domingo. Aqui é um local que antigamente era uma fábrica de biscoito no bairro de Woodstock. Hoje a gente pode ver que é um local super cultural, com lojas de couro, artesanato, muita loja colorida, roupas, bolsas. Hoje em dia é um dos locais de Cape Town que é considerado mais criativo da cidade, com mais cultura e tudo que você pode imaginar. Então quer comprar uma lembrancinha para levar para o Brasil? Só vim aqui. Essa loja aqui de bolsas artesanais me prendeu por vários minutos. Cada peça mais linda que a outra e tudo bem diferenciado. Aqui desse lado fica a praça central do The Old Biscuit Mill, onde tem toda a questão cultural, as lojinhas, tudo para comprar. Agora, se a gente for vir desse lado, é onde tem, aqui nesse local, o mercado mais famoso de Cape Town, onde tem toda a gastronomia da África do Sul, tudo de cultura na culinária. Vem cá acompanhar. O lugar mistura a vibe de feira de rua com um ambiente mais urbano e descolado. É um dos mercados mais conhecidos da cidade e virou ponto de encontro tanto para quem mora aqui quanto para quem está só de passagem. Desde que foi criado em 2006, o mercado se propôs a valorizar pequenos produtores e empreendedores locais, e isso continua sendo o foco até hoje. Logo na entrada já dá para sentir o movimento. Bancadas com comidas africanas, cheiros misturados e muita gente conversando. Começar o dia aqui é como mergulhar direto no estilo de vida de Cape Town. O The Neighborhoods Marketing tem em cada lugarzinho, em cada cantinho, a mistura de tradição, criatividade e sabor daqui da África do Sul. Alguns pratos específicos são regra de ter e não podem faltar, como o boboti, uma espécie de torta de carne moída com especiarias que mostra bem a influência malaia na culinária local. Também tem o pap, um mingau de milho que eles comem bastante como um acompanhamento. Além de comer muito bem, dá para conhecer a diversidade cultural do país só pela comida. A Table Mountain é, sem dúvida, um dos cartões postais mais icônicos da cidade do Cabo e da África do Sul. A montanha tem esse nome por sua forma a lembrar uma mesa, tendo um topo plano e extenso que domina a paisagem da cidade. A subida pode ser feita de trilha para os mais aventureiros ou pela opção mais comum, que é o teleférico, que gira durante toda a subida, oferecendo vistas incríveis para todos. Depois de 1 hora de fila
Da gente pegar o bondinho, uns 5 minutinhos pra subir e a gente chegou. Tá aqui, a Table Mountain. Olha, deixa eu falar, se Cape Town fosse uma pessoa, com certeza Table Mountain seria o coração, viu? Que vista, não tem nem comentários. Com mais de 1.000 metros de altura, a montanha fica no complexo do Parque Nacional, no The Table National Park. E é conhecido o parque pela diversidade, né? Pela biodiversidade da fauna, da flora. E, gente, impressionante, né? Olha isso! Um dos fenômenos mais curiosos e famosos da Table Mountain é o que eles chamam de toalha de mesa. E o nome faz todo sentido. Às vezes uma névoa começa a se formar no topo da montanha e desce pelas bordas, parecendo de fato uma toalha sendo estendida. Ao mesmo tempo que é bonito de ver, ele também pode mudar totalmente a experiência lá em cima. Em poucos minutos, o céu azul pode se transformar em uma paisagem completamente coberta, com ventos fortes e visibilidade quase zero. Por isso, é importante sempre estar ligado, pois se fechar muito o clima, você pode acabar ficando preso lá no topo, até o clima estar favorável para a descida. Aquele bairro coloridinho que vimos lá de cima da Table Mountain se chama Bull Cap. Quando a gente vê essa rua aqui, né, cheia de casa, olha, colorida, cores bem vibrantes, alegres, a gente nem consegue imaginar toda a história que tem por trás. As casas, com fachadas em tons vibrantes de rosa, verde e azul, formam o bairro em um verdadeiro mosaico urbano. Bull Cap, como é conhecido esse bairro, é a área residencial, é considerada, né, a área residencial mais antiga de Cape Town. É importante a gente falar que em 1831 apenas que os moradores dessa cidade, ou seja, os muçulmanos e os descendentes dos escravos, que puderam comprar as próprias casas e puderam pintar. Então, a história da questão colorida do bairro é exatamente esse, é poder mostrar a riqueza cultural, entendeu? Trazer uma alegria exatamente para esse bairro. Apesar de Cape Town ser uma cidade vibrante, à noite o ritmo muda bastante. Aqui na África do Sul, a vida noturna é mais restrita, por questões de segurança e também por hábitos locais, especialmente fora das áreas turísticas. No Waterfront, ainda conseguimos ver alguma movimentação, com o porto iluminado e restaurantes funcionando, mas mesmo aqui, dá pra perceber que a cidade desacelera. Outro fator que influencia esse comportamento é o racionamento de energia, conhecido aqui como load shedding. É uma prática comum no país em que o fornecimento de energia elétrica é interrompido em horários programados para evitar sobrecarga na rede. Você está vendo certo. Pinguins em plena África. Esses moradores adoráveis aqui ficam na Bounders Beach e são a estrela do litoral. Os pinguins africanos chegaram a essa praia em 1982 e formaram uma das colônias mais acessíveis ao público do mundo. A espécie está ameaçada de extinção por causa da pesca industrial, poluição e redução das áreas de reprodução. Por isso, a Bounders Beach é protegida e controlada exatamente para garantir a preservação dos animais e de seus ninhos. E durante o caminho à praia, ainda conseguimos ver alguns deles. Olha bem de pertinho. A presença dos pinguins africanos tão perto da cidade mostra como é possível equilibrar turismo e preservação. No fim, a visita a Bounders não é somente para ver os pinguins, é sobre entender o impacto que temos no mundo natural. No caminho para o famoso Cabo da Boa Esperança, passamos pela Simonstown, ou mais conhecida como Cidade dos Babus. Mas como assim babus? Imagine estar no café, indo andar pela cidade, ou até mesmo indo para o trabalho, olhar para o lado e se deparar com um babuíno no meio da estrada. Essa é a realidade da cidade. Apesar da presença desses animais serem normais para os moradores, ainda assim fazem todos pararem para observar e tirar várias fotos. Esse é um dos pontos mais simbólicos de toda a África. É aqui que o Oceano Atlântico e o Oceano Índico se encontram. Mas, apesar da crença popular, como está escrito até na placa, que é o ponto mais ao sul do continente africano, esse título, na verdade, vai ao Cabo das Agulhas.
É esse ponto que realmente é o local mais ao sul de toda a África. Localizado dentro do Parque Nacional Table Mountain, o Cabo da Boa Esperança marcou durante séculos uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Foi a partir daqui que os navegadores europeus no século XV passaram a contornar o continente africano em busca de novas rotas comerciais. Não à toa, o nome original dado por Bartolomeu Dias era Cabo das Tormentas, pelas águas agitadas e a dificuldade de navegação. O nome só mudou para Boa Esperança por representar a possibilidade de um novo caminho para as Índias. Hoje, o que atrai as pessoas é a paisagem. Os paredões rochosos que despencam no mar, a vegetação típica e a vista para o encontro simbólico entre os oceanos. No caminho até aqui, não é raro cruzar com avestruzes, babuínos e outros animais selvagens. O Cabo da Boa Esperança representa tanto o passado de exploração quanto o presente de preservação. E ao estar aqui, entre o mar e o vento, a sensação é de que a África do Sul ainda tem muito a ensinar. Do poder de Pretória, a resistência de Joanesburgo e a beleza pulsante da cidade do Cabo, esse é só o começo da nossa jornada por culturas que transformam o mundo.